Sabe aquele carro que passa por você na rua e faz você pensar, meu Deus, quem deixou isso sair da fábrica? Pois é, hoje vamos fazer uma viagem pelos modelos mais, digamos, peculiares que já cruzaram as estradas brasileiras. Cada um com visual que desafia as leis do bom senso estético. São carros que marcaram época, não pela beleza, mas pela coragem de serem diferentes. Fala, meu camarada! Esse é o canal Mecânica Caseira. Antes de começar, já se inscreva no canal. Isso mesmo, porque se você curte listas inusitadas, histórias curiosas e análises sinceras sobre o mundo dos carros, você está no lugar certo. E olha, o número 5 dessa lista é de deixar qualquer design automotivo sem palavras. Sério, vai valer a pena ver até o fim. Neste vídeo, nós vamos revisar os veículos que fizeram muita gente virar o pescoço. Não de admiração, mas de susto. Uma jornada visual pelas escolhas mais ousadas ou duvidosas do design automobilístico no Brasil. O Fiat Doblò, o quadradão da Fiat. O Fiat Doblò parece que foi montado com peças de brinquedos de criança. Tudo quadrado, reto, sem carinho nenhum. Tem tanto ângulo reto que você sente que está dirigindo um tijolo motorizado. Ele é espaçoso? Sim. Prático? Muito. Mais bonito? Nem com boa vontade. E ainda por cima parecia que estava sempre com a suspensão cansada de tanto peso visual que carregava. Aliás, quem nunca viu um Doblò sendo usado por empresas de entrega, colégios ou mesmo convertido em ambulância? Sim, ele era o canivete suíço da feiura. Resistia ao tempo, mas não ao julgamento visual. Com o passar dos anos, ele ganhou versões com motores mais modernos, mas nunca um tapa no visual que fizesse o motorista se orgulhar. Até tentaram emplacar como carro de família, mas as crianças provavelmente prefeririam ir a pé. E o mais curioso é que, apesar de tudo isso, tem quem defenda um Doblò com unhas e dentes. Afinal, dá gosto, mas no quesito beleza, é difícil ganhar esse debate. Volkswagen 1600, o Zé do Caixão. Esse aqui é lenda. Conhecido como Zé do Caixão, o VW 1600 parecia uma mistura de Fusca com um armário. Quadrado, desajeitado, parecia um caixão sobre rodas. Daí o apelido. E não era um caixão de luxo, não. Era mais para caixão reciclado de papelão. Mas era espaçoso, então pelo menos dava para esticar as pernas rumo ao constrangimento. Lançado nos anos 60, o modelo tentou dar uma alternativa mais espaçosa ao clássico, mas errou a mão e o lápis de desenho. O capô parecia não saber onde começava e terminava. Os faróis saltavam da carroceria e a traseira era um bloco reto de puro improviso visual. Mesmo assim, teve seu público. Gente que precisava de espaço, mas não se importava de virar atração de esquina. Não podemos esquecer também que, em termos de motorização, o 1600 entregava o clássico. Ele se arrastava pelas ladeiras, fazia barulho em cada buraco e ainda dava aquele charme de carro antigo, mas sem o charme. Hoje é peça rara, não porque virou clássico, mas porque poucos sobreviveram o tempo e a zombaria coletiva. Fiat Multipla, o ET das ruas. Se existisse uma competição de design mais ousado ou mais incompreendido do século, o Fiat Multipla estaria no pódio. 2 pares de olhos encarando o mundo com expressões de eterna surpresa. Lançado na Europa no final dos anos 90 e trazido em pequena escala ao Brasil, o Multipla tinha um objetivo nobre: oferecer espaço interno como poucos. E nisso ele foi brilhante. 6 lugares, com 3 assentos na frente, algo raríssimo. Era funcional, prático, com ótimo aproveitamento de espaço, mas infelizmente o apelo estético não acompanhou o desempenho interno. O capô curto, o para-brisa gigantesco, a traseira inflada, tudo parecia desenhada por equipes diferentes que nunca se comunicaram. Não havia fluidez, não havia harmonia. Cada ângulo revelava um carro novo, nenhum deles bonito. E apesar de toda a bizarrice visual, há quem o admire até hoje. O Multipla virou cult, símbolo de feio que funciona, uma espécie de patinho feio do asfalto que conquistou seu lugar no folclore automotivo. É curioso como ele desperta emoção tão contraditória.
Enquanto uns riam só de vê-lo passar, outros enxergavam inovação. O múltiplo é, no fundo, uma aula sobre como o design pode ser amado e odiado ao mesmo tempo. Um verdadeiro divisor de opiniões e, claro, de retinas. Lada Laika, o soviético quadradão. Se tem um carro que parece ter sido projetado com régua e esquadro, é o Lada Laika, um verdadeiro cubo sobre rodas. Importado da antiga União Soviética no início dos anos 1990, o Laika parecia ter sido congelado no tempo. Suas linhas retas e acabamento espartano entregavam um ar de carro militar, e de fato sua origem era quase essa. Um modelo baseado nos clássicos Vaz russos, derivados do Fiat 124 dos anos 60. O visual, minimalista demais. Faróis quadrados, grade simples, sem qualquer enfeite. Por dentro, o painel era tão cru que dava vontade de colocar um pano de prato para disfarçar. Sem falar no volante fino, os bancos que pareciam cadeiras de escola e o som do motor que parecia uma furadeira engasgada. Mas se por fora ele era esquisito, por dentro ele compensava com resistência. Era quase indestrutível. Muitos donos afirmam que o Laika era o carro ideal para quem não queria gastar com oficina, mas também era o carro ideal para não chamar atenção, ou, dependendo do ponto de vista, chamar atenção pelos motivos errados. Ainda assim, com preços acessíveis na época e manutenção simples, ele encontrou seu público. Hoje virou relíquia dos amantes de carros diferentes. Uma verdadeira cápsula do tempo soviética que rolou pelas ruas brasileiras como um bloco de concreto sobre rodas. Twingo, o estranho que virou ícone cult. O Renault Twingo parecia um carro saído diretamente do desenho animado, com linhas arredondadas, faróis grandes demais e um formato geral que lembrava um brinquedo inflável. O Twingo não passava despercebido. Lançado na Europa no início dos anos 90 e trazido ao Brasil em pequena escala, ele tinha uma proposta urbana e jovem, mas acabou sendo visto como excêntrico demais. O carro era pequeno, muito pequeno. Por fora, parecia um sapato fechado. Por dentro, surpreendia com uma cabine até espaçosa para o tamanho. O painel central digital chamava atenção. E os bancos traseiros deslizavam, oferecendo versatilidade incomum. Só que, para o gosto brasileiro, o conjunto visual beirava o caricato. Na prática, ele era eficiente, bom consumo, manutenção relativamente simples, ideal para a cidade. Mas o visual era um divisor de águas. Enquanto em alguns países virou símbolo da ousadia da Renault, no Brasil o Twingo ficou com a fama de esquisitão simpático. Era o tipo de carro que causava confusão. As pessoas olhavam duas vezes, riam, perguntavam o nome e continuavam andando. Ainda hoje, existem clubes de fãs do Twingo, especialmente na Europa. Por aqui ele virou uma raridade, peça de colecionador alternativo. Gente que não quer apenas ter um carro, quer ter uma história. O Twingo é exatamente isso, uma história sobre o que acontece quando a criatividade atropela o conservadorismo no mundo do design automotivo. Bom, gente, chegamos ao fim dessa jornada por algumas das criações automotivas mais curiosas que já passaram pelas ruas brasileiras. Carros que, mesmo sem encantar pela beleza, deixaram sua marca. Seja pela ousadia, pela originalidade ou simplesmente por desafiar o senso estético tradicional. E é claro que gosto é subjetivo, né? O que é feio para uns pode ser excêntrico para outros. Mas não há como negar, esses modelos provocam reações. Alguns nos fazem rir, outros nos fazem pensar, e todos eles mostram que no mundo dos automóveis há espaço para os esquecidos pelos deuses do design. E se você curtiu essa lista, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar com aquele amigo que já teve ou ainda tem um desses clássicos do design alternativo. E conta pra gente nos comentários aqui qual outro carro merecia estar aqui. Nos vemos no próximo vídeo, hein? E até lá, continue acelerando com estilo, ou pelo menos com personalidade.